Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui um webinar sobre o programa Empreende 21, um programa organizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, IFP e a Startup Portugal, para apoiar a criação de novas empresas. Começar por rever aqui a documentação. Portanto, a ideia hoje é passarmos aqui pelos vários pontos e percebermos quem é que tem direito a este tipo de apoio e em que condições é que o poderá fazer. Temos um vasto documento, depois eu irei partilhar aqui o link para o documento nos comentários do vídeo para que possam consultá-lo em maior detalhe, mas de qualquer maneira vamos tentar fazer aqui uma revisão e passar aqui os vários pontos do documento para que seja mais fácil entenderem então se estão ou não estão elegíveis para este tipo de apoio, que montantes é que existem e de que forma é que eles podem ser apoiados. Arrancando então aqui com a apresentação, primeiro vamos para os destinatários da medida. Portanto, os destinatários desta medida do Empreende 21 são pessoas inscritas no IEFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, que possuem uma ideia de negócio económico financeiramente viável. A aferição da inscrição no IEFP efetua-se à data da apresentação da candidatura. Para efeitos de aprovação da candidatura, os destinatários, bem como os restantes promotores do projeto, devem reunir cumulativamente os seguintes requisitos: ter a situação contributiva regularizada perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social, não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo IFP e também ter a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito de fundos europeus estruturais e de investimento. Promotores. Os promotores do projeto de criação de empresa são pessoas que se propõem a constituir uma empresa, assumindo automaticamente a natureza de titulares do pedido de financiamento. Destinatários promotores da nova empresa. São promotores que sejam destinatários desta medida. Os projetos de criação de empresa podem ser desenvolvidos por um ou mais destinatários promotores, ok? Também podem ser desenvolvidos em conjunto com outros promotores, desde que os destinatários promotores detenham a maioria do capital social e dos direitos de voto. São elegíveis como promotores os cidadãos nacionais de países da União Europeia, desde que sejam detentores de certificado de registro de residência e documento de identificação válido, portanto, bilhete de identidade ou passaporte, no caso de exigência de títulos profissionais ou grau académico para o exercício da profissão, o mesmo seja reconhecido por a autoridade competente. Os cidadãos nacionais de países terceiros podem ser considerados como promotores, desde que possuam um título que permita a sua residência ou permanência em Portugal e que os habilitem a inscrever-se como candidatos a emprego. No caso de exigência de títulos profissionais ou grau académico para o exercício da profissão, o mesmo seja reconhecido por autoridade competente em igualdade de circunstância com os nacionais. Depois, passamos então aqui àquilo que são os requisitos dos projetos a serem candidatados. Portanto, projetos de criação de empresas ou do próprio emprego elegíveis. Constituição de entidades privadas com personalidade jurídica e com fins lucrativos, independentemente da respectiva forma jurídica. Também é viável a constituição de cooperativas e desenvolvimento de atividades como trabalhador independente com rendimentos empresariais ou profissionais. Requisitos dos projetos de criação de empresas ou do próprio emprego. Apresentar a viabilidade económica e financeira, portanto tem que se fazer um estudo de avaliação económica e financeira do projeto que pretende implementar. Não incluir no investimento a realizar a compra de capital social de empresa existente, portanto não é viável fazer a compra de uma empresa através destes fundos. Manter a atividade da empresa durante um período não inferior a 2 anos, contando a partir da data da assinatura do termo de aceitação, e assegurar a criação do respectivo posto de trabalho dos destinatários promotores apoiados durante um período não inferior a 2 anos, contados a partir da data da assinatura do termo de aceitação. A realização do investimento e a criação do próprio emprego dos destinatários promotores associados ao projeto devem estar concluídas no prazo de 12 meses a contar da data de disponibilização inicial do apoio financeiro, salvo impedimento devidamente justificado e aceite pelo IEFP. Agora passamos então ao ponto 6, que são os requisitos da nova empresa. Início da atividade da nova empresa. A nova empresa pode iniciar a atividade nos seguintes termos: nos 180 dias imediatamente anteriores à data da apresentação da candidatura, devendo, nesta data, apresentar o respectivo comprovativo. Após a data da apresentação da candidatura, devendo apresentar o respectivo comprovativo no prazo de 30 dias consecutivos após a notificação da decisão de aprovação. Neste caso é sempre melhor que
façam a constituição de empresa após a candidatura ser submetida. Não vá, por alguma razão, o processo atrasar-se e de repente perdem aqui a questão dos 180 dias e acabam por ficar não elegíveis porque, por alguma razão, a vossa candidatura atrasou-se e não conseguiram submeter a tempo. Requisitos da nova empresa. Desde a data da assinatura do termo de aceitação até a extinção das obrigações associadas à execução do projeto, a nova empresa deve reunir cumulativamente os seguintes requisitos: encontrar-se regularmente constituída e registada, dispor de licenciamento e dos demais requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou apresentar comprovativo de ter iniciado o processo aplicável, não ter dívidas à autoridade tributária nem à segurança social, não estar em cumprimento com o IFP, ter a situação regularizada em matéria de restituição de fundos europeus, dispor de contabilidade organizada desde que legalmente exigido, têm que estar registados na plataforma de mapeamento da Startup Portugal e não ter situações respeitantes a salários em atraso. Ora bem, agora vamos à parte que é a elegibilidade das despesas para apoio de investimento. Portanto, que despesas é que são elegíveis dentro deste tipo de apoio? Considera-se investimento as despesas em ativos fixos, tangíveis e intangíveis e fundo de maneira. As despesas de investimento são calculadas a preço correntes, deduzindo-se o IVA, sempre que a empresa seja sujeito passivo do mesmo e possa proceder à respectiva dedução. Portanto, o IVA das despesas não são considerados. São consideradas elegíveis as despesas de investimento efetuadas a partir da data de constituição da nova empresa, ok? Tudo o que seja despesas anteriores não são consideradas. Despesas não consideradas elegíveis para efeitos de concessão de apoio de investimento. Despesas com aquisição de imóveis. Portanto, alguém queira fazer um projeto relacionado com a área, por exemplo, do alojamento local ou turismo rural, etc. Não, a aquisição do imóvel em si não está contemplado. Ou despesas com construção de edifícios também não estão contempladas. Despesas cuja relevância para a realização do projeto não seja fundamentada e que ultrapassem o valor máximo de 200 mil euros. O apoio financeiro ao investimento apenas pode financiar o fundo de maneio referente ao projeto até 50% do investimento elegível, com um limite de 10 vezes o valor do indexante de apoios sociais, que é o IAS. O valor, vem aqui mais abaixo, é para 2023 de 480,43 €, o IAS em 2023. Caso este valor não seja suficiente para suprir as necessidades, podem sempre pedir um apoio adicional e justificando o porquê que deve ser assim feito, ok? Trespasse de estabelecimentos. Pode haver, portanto, eles aqui consideram que a compra de capital de uma empresa não é elegível, mas o trespasse do estabelecimento poderá ser. Portanto, desde que haja um conjunto de regras, ou seja, a empresa cedente do estabelecimento não pode ser detida em 25% ou mais pelos promotores, isolada ou conjuntamente, ou por cônjuge, unido de facto ou com um grau de parentesco com o promotor, incluindo por afinidade até ao segundo grau, em linha reta ou colateral. A empresa cedente do estabelecimento não pode ser detida em 25% ou mais por outra empresa na qual os sujeitos referidos no mesmo ponto detenham 25% ou mais do respectivo capital. Tem aqui um gráfico para facilitar a compreensão, portanto, temos os graus de parentesco de afinidade dividido em dois, familiares do promotor até ao segundo grau em linha reta, familiares do promotor até ao segundo grau em linha colateral. Em linha reta é o parentesco que são os pais, padrastos, avós, filhos, ou por afinidade, sogros, avós do cônjuge, enteados, genros, noras e filhos dos enteados. No caso da linha colateral, estamos a falar do parentesco por parentesco irmãos, por afinidade os cunhados, ok? Portanto, se houver alguma situação de trespasso de estabelecimento, estes estabelecimentos não podem estar, pelo menos até 25% é viável, mais de 25% do capital da sociedade não é viável. Ora bem, então, aquisição de equipamento para estado de uso. Devem ser observadas as seguintes condições. A aquisição deve ser feita a vendedor autorizado, portanto, a entidades competentes, não é? Portanto, não podem estar a comprar coisas no LX ou noutra plataforma do género e depois querer apresentar como despesa. O equipamento não pode ter sido adquirido com a ajuda de subvenções nacionais ou comunitárias nos 7 anos anteriores. E o preço não pode exercer o seu valor de mercado e deve ser inferior ao custo do equipamento similar novo. Devem ter as características técnicas necessárias para a operação e estar em conformidade com as normas aplicáveis. O ideal nestas situações é ter mais do que um orçamento eventual para poderem depois justificar o porquê da vossa decisão. Muito bem, passemos então ao ponto 8, que são os apoios a conceder no âmbito da medida. Apoio financeiro ao investimento para a criação de empresas.
Aos projetos de criação de empresas elegíveis é atribuído pelo IFP um apoio financeiro até 85% do total do investimento elegível, nas componentes de subsídio não reembolsável e respectivas majorações e empréstimos sem juros. Os projetos devem de assegurar pelo menos 15% do montante de investimento elegível em capitais próprios. Ou seja, nós, para avançar com o projeto, temos que ter algum dinheiro nosso para investir. Portanto, o IFP não nos vai dar a totalidade do dinheiro, vai dar até 85%. Ok? Sendo que se divide em duas categorias. Uma parte é subsídio não reembolsável, portanto não temos que devolver, que vai até 40%, diz ali no ponto 8.1, o subsídio não reembolsável pode ser concedido até ao limite de 40% do investimento elegível, sendo majorado nas seguintes situações. Portanto, 40% será subsídio não reembolsável, até 45% será através de financiamento. No subsídio não reembolsável, que majorações é que existem? Pode ser majorado em 15% no caso de projetos promovidos por destinatários promotores do subsexo representado, aliás, desculpem, do sexo subrepresentado em determinado setor de atividade económica e desde que este detenha a maioria do capital social e dos direitos de voto. Pode também ser majorado em 15% quando se trata de projetos inovadores que abrejam a criação de uma nova ideia, um novo produto ou serviço, que seja nas áreas de tecnologia, transição climática, modelo de negócio, entre outras. Pode ser majorado em 25% quando se trata de projetos localizados em território do interior. Pode ser majorado em 2,5% por posto de trabalho criado para contratos de trabalho sem termo, preenchido por desempregados inscritos no IFP, até ao limite de 30% do valor de subsídio não reembolsável. E também pode ser majorado em 2,5% por posto de trabalho criado para contratos de trabalho sem termo, destinado a pessoa com qualificação entre o nível 5 ou 7, ou 5% quando é a qualificação de nível 8, de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações, até ao limite de 15% do valor de subsídio não reembolsado. Eles depois apresentam aqui para termos uma ideia do Quadro Nacional de Qualificações, portanto, o nível 5 é uma qualificação de nível pós-secundário, não superior, com créditos para prosseguimento de estudos de nível superior. Atenção, não confundir com o nível 4, que é o curso profissional. Portanto, o nível 3 é o 12º ano, o nível 4 é quem fez o 12º ano pela via profissionalizante, tem o nível 4, é um nível superior. O nível 5 é uma qualificação que normalmente é salvo erro, designa-se de TESPs. Muitas faculdades, muitas universidades oferecem o ano 0, que há uma formação de quase, creio que é de 1 ano, que é o que dá a qualificação de nível 5. Nível 6, licenciatura, nível 7, mestrado e nível 8, doutoramento, é o tal que em vez de 2,5 é 5% de majoração. Isso era o que dizia respeito à parte dos apoios não reembolsáveis. Os outros 45% é um empréstimo sem juros. O empréstimo sem juros pode ser concedido até ao limite de 45% do investimento elegível, ok? O empréstimo sem juros é reembolsável num prazo de 5 anos e o seu início pode ser diferido, ou seja, pode ser adiado até 2 anos a contar da data da concessão. O reembolso do apoio é efetuado através de prestações mensais constantes e sucessivas, salvo amortização antecipada. Em momento prévio à devolução do termo de aceitação, o destinatário promotor pode optar por uma das duas medidas. Aliás, por defeito será o adiamento em 2 anos, mas pode optar por fazer então o pagamento logo a partir do momento inicial. Temos aqui uma tabela para percebermos a diferença nestes dois casos. Portanto, modalidades de planeamento de plano de reembolso de empréstimo sem juros. Como disseram, um prazo de 5 anos para pagamento, utilização de um período de diferimento, ou seja, de adiamento até 2 anos, conversão de período de diferimento em período de reembolso, quem quiser, e proposta de amortização antecipada de empréstimos. Temos aqui dois exemplos, que é com um período de diferimento para um investimento máximo elegível de 200 mil euros, 45% é financiamento, portanto são 90 mil euros de financiamento, com a data de concessão do financiamento a 14 de fevereiro de 2023, período de deferimento, ou seja, durante os primeiros 24 meses não pagamos nada e a partir daí temos que começar a pagar. Pagamos ao longo de 3 anos, portanto no ano 3, 4 e 5, o que equivale a 60 prestações mensais, montante da prestação mensal 1.500 euros, data da primeira prestação 14 de 2 de 2025, portanto 2 anos após o início da concessão do financiamento, e data da última prestação 14 de janeiro de 2030, ou seja, no final deste processo. Investimento elegível, 200 mil euros. Temos então aqui a mesma conta, portanto o investimento com empréstimo são 90 mil euros, data de concessão do financiamento 14 de 2 de 2023,
conversão do período de diferimento, 24 meses. Número de prestações mensais, 84 prestações mensais. Portanto, temos mais meses a pagar e, como tal, obviamente, o montante da prestação mensal será menor. Neste caso, será só 1071,43. Só que a data da primeira prestação é logo a partir do momento em que nós fazemos a concessão do financiamento, passamos logo a pagar. E a data da última prestação será 14 de 2 de 2030. Só corrigir um bocadinho a informação que eu dei há bocadinho. Portanto, aqui, na verdade, nós começamos a pagar em 2023 e acabamos de pagar em 2030. Aqui, começamos a pagar em 2025, terminamos de pagar em 2030. Ou seja, aqui pagamos ao longo de 5 anos, aqui pagamos ao longo de 7 anos e não de 3, como eu estava a dizer há bocado. Casos práticos. Se for necessário proceder à redução do montante dos apoios financeiros para cumprir os limites de financiamento, primeiramente diminui sempre o valor do empréstimo sem juros. Okay? É sempre o valor do empréstimo sem juros que é diminuído e só depois é que é o valor não reembolsável. Exemplos aqui do projeto A sem majorações, projeto B com majorações de 25% por ser num território interior e aqui uma questão ainda que é a utilização do recurso ao montante global parcial das prestações de desemprego, ou seja, se estiverem a receber prestações de desemprego, podem incluir essas prestações de desemprego como capital próprio que têm que introduzir. Mas comecemos aqui pelo projeto A sem majorações, portanto o básico. Portanto, 200 mil euros de investimento elegível, sendo que capitais próprios é 0,15, portanto são 30 mil euros de capital próprio que temos que colocar, dinheiro nosso. Financiamento máximo são 200 mil euros vezes 85 dá 170 mil, destes 170 mil, 40% é não reembolsável, portanto, se cumprirmos o projeto todo, estes 80 mil euros é fundo perdido, dá-nos e nós não temos que devolver. Depois temos o empréstimo sem juros, este sim tem que ser devolvido, que é 45% deste montante, destes 200 mil, portanto, equivale a 90 mil. Okay? Portanto, a soma destes 30 mil, mais 80 mil, mais 90 mil, dá os 200 mil euros totais de financiamento do projeto. Projeto B, com uma majoração de 25% por ser em território do interior. Na mesma, o investimento elegível é 200 mil, capitais próprios 200 mil vezes 0,15 dá 30 mil euros de capital próprio, de investimento nosso pessoal. Financiamento máximo são 170 mil euros, 85% do valor total. O subsídio não reembolsável são os tais 80 mil, mas como temos uma majoração por estarmos a efetuar o projeto em território do interior, é uma majoração de 25% sobre os 80 mil, portanto, são mais 20 mil euros. Portanto, o total do subsídio não reembolsável passa de 80 mil para 100 mil. Há aqui um acréscimo. Portanto, empréstimo sem juros seria 90 mil, cumprindo o limite, como já obtivemos aqueles 20 mil euros de majoração, reduzimos 20 mil euros ao empréstimo de financiamento, portanto, passa de 90 para 70 e a soma total é na mesma aos 200 mil, com a diferença aqui que 30 mil é capital próprio, 100 mil não reembolsável, 70 mil financiado, ok? Projeto C, utilizando recursos próprios, capitais próprios e comparando aqui com esta primeira opção, não com esta do território do interior, porque aqui não há majorações nenhumas, a única diferença aqui é que para o meu capital próprio, para os 30 mil, eu posso utilizar, por exemplo, 10 mil euros de valores de prestações de desemprego como capital próprio. Se eu teria a receber 10 mil euros de subsídio de desemprego, posso alocar isto para capital próprio e, portanto, eu só tenho que pôr adicionalmente mais 20 mil para cumprir os 30 mil e, de resto, cumpre-se na mesma os mesmos efeitos para atingir aqui os 200 mil euros de valor. Ok? Pronto. São 3 exemplos, depois podem estudar isto em maior detalhe. Apoio à criação do próprio emprego. Atenção que isto também há aqui esta possibilidade de, aos projetos de criação de empresas, é atribuído um apoio financeiro, ou seja, um subsídio não reembolsável, até ao montante de 15 vezes o valor do IAS, já tínhamos visto há pouco que era 483, por destinatário promotor que cria o próprio emprego a tempo inteiro até ao limite de 5 postos de trabalho, objeto de apoio. Ok? Temos aqui um gráficozinho para entender. E temos então aqui os casos práticos. Projeto A, posto de trabalho a tempo inteiro, 5 promotores destinatários, portanto é 15 vezes o IAS, 15 vezes 483, vezes 5 pessoas. E no projeto B, posto de trabalho a tempo parcial, 20 horas por semana, um destinatário promotor, será 15 vezes o IAS vezes um trabalhador, vezes 20 dividido por 40, ou seja, porque é metade do tempo, é 20 horas por semana e não 40 horas por semana. No caso de se tratar de criação do próprio emprego a tempo parcial, o apoio financeiro é reduzido na devida proporção e tendo por base um período normal de trabalho de 40 horas semanais. A criação do próprio emprego a tempo parcial, que era o caso B,
a tempo parcial deve ser devidamente justificada no momento da apresentação da candidatura e aprovada pelo IFP. Este apoio financeiro não pode ser diretamente utilizado para cumprimento da obrigação de garantir pelo menos 15% do montante de investimento elegível em capitais próprios, ok? Portanto, este apoio não pode estar incluído no capital próprio. O apoio financeiro ao investimento para a criação de empresas e o apoio à criação do próprio emprego não pode exceder em separado ou em conjunto os 200 mil euros, sendo este o apoio máximo atribuído pelo IFP. Portanto, o apoio máximo do IFP é sempre tendo em conta os 200 mil euros. O projeto pode ter um investimento superior, mas para efeitos do IFP eles consideram sempre um teto máximo de 200 mil. Se for necessário proceder à redução de apoios para cumprir o limite previsto, corrige-se o excedente abatendo o valor de empréstimos sem juros. Portanto, é sempre os empréstimos sem juros que são abatidos primeiro nos montantes que são apoiados. Portanto, tem aqui o esquema da estrutura de apoios financeiros a atribuir, investimento elegível, 85% financiado, 15% de capitais próprios, do 85% financiado até 40% subsídio não reembolsável, até 45% de empréstimo sem juros. Sabendo que destes 40% há majorações, 15% segue subrepresentado, 15% projetos inovadores, 2,5% ou 5% nível de qualificação, 25% território do interior, 2,5% posto de trabalho, contrato sem termo. Portanto, há aqui majorações, especialmente esta do território do interior, para quem quer lançar projetos de tecnologia que não obriguem a uma localização dentro no litoral do país. Isto é algo muito interessante, porque permite a deslocalização para o interior. Provavelmente o nível de vida e a qualidade de vida até é superior. Há cidades no interior com bastante qualidade e com, inclusive, universidades com recursos humanos que se possam depois contratar, se calhar de uma forma até mais facilitada, e tem logo aqui um aumento de 25% da majoração, o que pode ser fantástico para quem quer dar este pontapé inicial e o lançamento do seu projeto. Existem também uma rede grande de incubadoras, na Rede Nacional de Incubadoras, em territórios do interior para apoiar estes projetos. Vamos aqui a um caso prático, então. Temos aqui o investimento elegível sempre de 200 mil euros e de capitais próprios 30 mil, ok? Apoios ao investimento. Temos, então, subsídio não reembolsável 80 mil euros, empréstimo sem juros 90 mil e, partindo aqui nas majorações, considerando o máximo total de majorações possíveis, de 80 mil euros, ok? Se conseguíssemos todas as majorações que estão ali, tínhamos direito a 80 mil euros. Portanto, isto faria o acerto através do quê? Reduziria o montante de financiamento de empréstimo através de financiamento sem juros, ok? Portanto, o financiamento sem juros seria então apenas de 10 mil euros, ok? Portanto, no valor de empréstimo sem juros, 10 mil euros. Apoio à criação do próprio emprego seria de 15 vezes o IAS indexando os apoios sociais, 7.200 e tal euros por pessoa. No caso de serem 5 pós-trabalhos, equivale a 36.032 euros de apoios à criação do próprio emprego dos promotores. Portanto, total dos apoios apurados, temos os 170 mil, que é o A mais o B mais o C, A mais C mais D, ok? Temos 36.032 de apoios dos postos de trabalho, à criação do próprio emprego, que é o E. Portanto, o total apurado, neste caso de apoio, já excede os 200 mil euros. Temos 206 mil euros e 206.032 euros e 25 cêntimos. Portanto, temos aqui ultrapassamos o limite de 200 mil. Então, como é que isto se faz? Sendo que o apoio máximo atribuído pelo IFP é de 200 mil, total de financiamento apurado foi 206, temos que abater 6 mil, certo? Pronto. Então, como é que se faz esta contabilização? Financiamento do projeto. Então, abate-se aqui este montante, os menos 6 mil, para chegar aos 200 mil, ficamos então com 160 mil do A mais C, que é o subsídio não reembolsável, mais as majorações, são os tais 160 mil. Temos o CPE, que são 36.032, que é o montante de apoio à criação do próprio emprego, e depois o D mais o G, que é o novo empréstimo sem juros, reduz para 3.967,75 euros, para termos sempre este valor redondo final de 200 mil euros. Mas reparem como aqui, praticamente, este montante total apoiado, isto é praticamente tudo a fundo perdido. 8.3, formação profissional, sempre na sequência da apreciação do IFP ou das entidades de acompanhamento do Empreende 21, se verifique que os destinatários não possuem formação profissional adequada ao desenvolvimento do negócio,
devem os mesmos frequentar ações de formação destinadas ao desenvolvimento de competências empreendedoras ou de outras áreas de competência identificadas como relevantes para o projeto. Estas ações de formação podem ser ministradas pelo IFP, pela Startup Portugal ou pelas entidades de acompanhamento Empreende 21, que são as incubadoras, registadas na Rede Nacional de Incubadoras, preferencialmente em momento prévio à apresentação de candidatura. Mentoria 8.4, mentoria e consultoria especializada. Pronto, aqui é que entram de facto as incubadoras e o papel mais relevante. A mentoria e consultoria especializada são desenvolvidas por incubadoras protocoladas com a Startup Portugal e credenciadas pelo IFP, como parceiro de acompanhamento do Empreende 21 nas seguintes modalidades. Ou seja, todas as incubadoras fazem parte da Rede Nacional de Incubadoras dentro da Startup Portugal, puderam se candidatar para serem entidades de mentoria e consultoria especializada. Portanto, o IFP abriu o concurso, quem quis candidatou-se, foi feita a avaliação por parte do IFP e credenciou aquelas que tinham as condições para dar os apoios. Ok? Portanto, são estas entidades que poderão ajudar agora os empreendedores que se candidatarem ao Empreende 21 a lançar os seus projetos. De que forma? Podem dar apoio prévio à aprovação da candidatura para a criação e estruturação do projeto, nomeadamente na concepção e elaboração de planos de investimento e de modelos de negócio. Podem dar apoio de mentoria e consultoria especializada nos 3 primeiros anos de atividade da empresa para a consolidação do projeto financiado, abrangendo as seguintes atividades: acompanhamento do projeto aprovado, consultoria em aspectos de maior fragilidade na gestão ou operacionalidade da iniciativa, diagnosticada durante o acompanhamento, alargamento de competências na área do empreendedorismo e da capacitação na estruturação do projeto, atividades complementares, bootcamps. Bootcamps são programas intensivos que as startups passam para tentarem ou validar a sua ideia de negócio ou, se já estiver validada, conseguirem escalar e aumentar a sua receita. Instalação das novas empresas criadas em incubadoras, portanto, o custo de estar dentro da incubadora, o custo do aluguer de instalação, e disponibilização de mentores para acompanhamento do projeto em contexto de trabalho colaborativo ou de incubação de projetos. A aferição das condições de acesso dos promotores destinatários ao apoio prévio à aprovação da candidatura para a criação e estruturação do projeto é efetuada através de pedido de validação das condições de acesso a submeter na plataforma de submissão de candidaturas à medida Empreende 21. Ponto 9. Procedimentos de candidaturas. Portanto, períodos de candidatura. As datas de abertura e encerramento dos períodos de candidatura são definidas por deliberação do Conselho Diretivo do IFP e divulgadas no site do IFP Startup Portugal. A data que foi lançada para a abertura deste concurso, neste momento, é de 3 de abril de 2023. Podem ser deliberada a abertura de períodos de candidatura exclusivos para setores de atividade considerados prioritários. O aviso de abertura de candidaturas divulga a data de abertura e de encerramento, a respectiva dotação orçamental, a qual pode ser fixada por região, sendo aprovadas as candidaturas até ao limite da dotação orçamental fixada. De modo a promover o empreendedorismo feminino, é deliberada a consignação de uma proporção da dotação orçamental afeta a cada período de candidaturas a projetos promovidos por destinatárias promotoras do género feminino, desde que estas detenham a maioria do capital social e dos direitos do voto. Apresentação de candidatura. A candidatura é apresentada ao IFP na plataforma de submissão de candidaturas à medida Empreende 21, cujo acesso é disponibilizado nos sites do ifp.pt e startupportugal.com e é efetuada por um destinatário promotor do projeto que assumirá a figura de representante com a responsabilidade de gerir a candidatura. Muito bem, formulário de candidatura. O que é que consta do formulário de candidatura? Portanto, os tipos de apoios solicitados, incluindo o apoio prévio à aprovação da candidatura e o recurso ao montante global ou parcial das prestações de desemprego que se aplicavam, a identificação dos destinatários promotores e tipologia da empresa a criar, caracterização do projeto, objetivos e tipo de bens a produzir ou serviços a prestar, mercado-alvo, tipo de clientes e fornecedores, instalações, caracterização das instalações, plano de financiamento do investimento, identificação de eventuais incentivos solicitados ao abrigo dos regimes fiscais, consumo de mercadorias, matérias-primas subsidiárias ao projeto, fornecimento de serviços externos, gasto com pessoal, portanto é fazer o plano financeiro. Demonstração de resultados com projeção temporal de 3 ou 5 anos civis, consoante a dimensão do investimento, um balanço provisional, obrigatório só nos casos em que o plano de investimento é igual ou superior a 30 mil euros, com projeção temporal de 3 ou 5 anos civis. Documentos a anexar na candidatura. Requerimento dirigido ao diretor do respectivo Centro Distrital da Segurança Social no caso de recurso a montante global ou parcial das prestações de desemprego por algum dos destinatários. Portanto, se quiserem utilizar as vossas prestações de desemprego naquela opção de capital próprio, têm que fazer o requerimento. Faturas pro forma ou orçamentos relativos ao investimento a realizar.
No caso da aquisição de equipamento em estado de uso, declaração do vendedor autorizado que atesta a sua origem e confirme que durante os 7 anos precedentes não foi adquirido com a ajuda ou por via de subvenções nacionais ou comunitárias. Cópia do documento comprovativo de titularidade e disponibilidade de uso de instalações ou cópia do contrato de promessa de trespasse de estabelecimento e documentação associada ao trespasse ou cópia do contrato de promessa de franquia no caso de utilização de franchising. Regra de minimis, consoante o caso aplicável, declaração de empresa autónoma ou declaração de empresa única, de acordo com as minutas disponíveis na plataforma. Declaração de situação contributiva regularizada perante a Autoridade Tributária Aduaneira e Segurança Social de todos os promotores do projeto da empresa, se já constituída. Cópia de certidão permanente do Pacto Social da empresa e declaração de início da atividade. Comprovativo de estar registado na plataforma de mapeamento do ecossistema de startups disponibilizada pela Startup Portugal para empresas constituídas há menos de 180 dias. A submissão da candidatura é efetuada pelo distribuidor, portanto, tem que haver um promotor, tem que haver alguém que é o responsável pela candidatura, sendo posteriormente validada por todos os promotores do projeto, sejam eles destinatários ou não, através da plataforma de submissão de candidaturas à medida Empreende 21, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar da primeira submissão, sob pena da mesma ser anulada. Após o que se considera que a candidatura está formalizada, reunindo as condições, ok? Depois, a análise de decisão compete ao IFP efetuar a decisão da candidatura. A análise relativa à viabilidade económica e financeira dos projetos é efetuada pelas entidades de acompanhamento Empreende 21, credenciadas pelo IFP. Para efeitos da linha anterior, a entidade de acompanhamento Empreende 21 consegue a análise, deve estar localizada em distrito diverso daquele em que residam os destinatários promotores do projeto e em que o mesmo vai ser implementado, e não pode prestar ao mesmo projeto o apoio de mentoria e consultoria especializada. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, no nosso caso em Sintra, nós não podemos avaliar candidaturas do Distrito de Lisboa ou de pessoas que venham para a nossa região, não é? Porquê? Porque senão havia aqui um conflito de interesses. Todas as candidaturas que quisessem vir para a Startup Sintra, nós poderíamos dizer que eram fantásticas para que pudéssemos receber os empreendedores. Então, como é que isto foi estipulado? Por exemplo, no caso da Startup Sintra, nós podemos avaliar candidaturas de todo o país, exceto do Distrito de Lisboa. Ok? Portanto, não podemos fazer essa avaliação. Vamos avaliar candidaturas do resto do país e iremos dar a nossa avaliação sobre esses projetos. Ok? Não se pode prestar ao mesmo projeto o apoio de mentoria e consultoria especializada. A candidatura deve ser decidida num prazo máximo de 40 dias consecutivos após a data da sua apresentação. O prazo definido na linha anterior suspende sempre que, quando há julgar a solicitação de esclarecimentos ou informações adicionais, com a realização da audiência de interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 9.4. Desistência do projeto. Antes de preferir a decisão pelo IFP, é sempre possível ao destinatário desistir da candidatura apresentada, desde que comunique formalmente essa intenção através do sistema de plataforma de submissão de candidaturas. Prosseguindo a candidatura, caso seja essa a intenção dos restantes destinatários promotores, efetuando-se o necessário ajustamento, designadamente quanto aos valores de apoio à criação do próprio emprego. Ok? 9.5. Notificação da decisão e contratualização dos apoios financeiros. Após a decisão das candidaturas, os serviços de IFP procedem à notificação dos destinatários promotores através da plataforma. Em caso de aprovação, a notificação da decisão das candidaturas discrimina os valores aprovados, sendo que em qualquer alteração deve ser objeto de autorização prévia do IFP. No prazo máximo de 30 dias consecutivos após a data da recepção da notificação de aprovação, salvo outro prazo que venha a ser autorizado pelo IFP, os promotores devem observar os seguintes procedimentos. Vão ter que aceder à plataforma e anexar os seguintes documentos: comprovativo de constituição e registro da nova empresa, comprovativo do início da atividade da nova empresa, regra de minimis consoante o caso aplicável, portanto aqueles documentos que falámos há pouco, cópia dos documentos de licenciamento e demais requisitos legais exigidos para o exercício da atividade, ou ter iniciado o processo aplicável, cópia do documento comprovativo de titularidade das instalações, exemplo, contrato de arrendamento, cópia de contrato de espaço de estabelecimento, quando o projeto incluir este tipo de investimento, franchising a mesma coisa, IBAN da conta bancária da empresa, confirmação da modalidade do plano de reembolso do empréstimo sem juros concedido, portanto, utilização do período de deferimento previsto, conversão do período de deferimento em período de reembolso ou proposta de amortização antecipada do empréstimo. Portanto, tem que escolher uma das três opções. Autorizar os serviços competentes da Segurança Social e o IFP a consultar a informação relevante para efeitos da concessão de apoio requerido, incluindo sobre a situação contributiva nos termos referidos do quadro seguinte. Basicamente é ir ao site da Autoridade Tributária Aduaneira e do Segurança Social da vossa empresa, dar autorização para que o IFP, para que a Autoridade Tributária, para que o IFP possa consultar
a situação financeira da vossa empresa, para saber se existem dívidas ou não, porque se houverem dívidas, eles não vos podem fazer os pagamentos, ok? Pode acontecer por vezes no pagamento de uma, sei lá, por exemplo, do IVA ou do IRS ou da Segurança Social, vocês terem falhado um prazo, terem esquecido, não terem pago alguma coisa e aquilo gera um processo de contraordenação e, portanto, para haver algum pagamento, esses processos de contraordenação têm que estar sempre resolvidos e só depois é que pode haver o pagamento. Na ausência das autorizações previstas no interior, a empresa fica obrigada a anexar as certidões que atestem a sua situação contributiva. Ou seja, também podem, em alternativa, ir lá fazer a obtenção. É muito simples, é muito rápido e normalmente as declarações, creio que têm uma duração de 3 meses. Fazem a obter declaração de não dívida e pronto, e anexam essa declaração e também se resolve dessa maneira. A autorização ou, na sua ausência, a disponibilização de certidões que atestem a situação regressada é obrigatória sob pena de revogação da decisão. Após recepção dos documentos referidos no ponto anterior, os serviços do IFP emitem o termo de aceitação da decisão de aprovação, é o anexo 1 deste documento que vem aqui, deste PDF, remetendo-o à empresa. 9.6 alterações à decisão inicial, portanto, as alterações à candidatura inicialmente aprovada devem ser comunicadas pela nova empresa aos serviços do IFP no prazo de 10 dias. Caducidade da decisão de aprovação, portanto, isto tem a ver com o cumprimento aqui dos fases todos. Portanto, circuito do procedimento da candidatura, promotores, solicitação de apoio prévio, esta parte é opcional, não é obrigatório. Há candidatura junto a uma das incubadoras, candidatura na plataforma de submissões de candidatura, portanto, vocês não precisam de pedir o apoio às entidades de acompanhamento, podem pedi-lo, ou se não quiserem, podem fazer logo diretamente a candidatura na plataforma. Portanto, de seguida, o IFP faz a validação da qualidade do destinatário, entidades de acompanhamento fazem a análise da candidatura, já sabem que não pode ser a da vossa zona de residência. O IFP tem decisão até 45 dias consecutivos da data de entrada para notificar os promotores. Os promotores registram a nova empresa, a apresentação de documentos na plataforma até 30 dias consecutivos após a notificação. O IFP emite o termo de aceitação e os promotores fazem a devolução do termo de aceitação até 30 dias consecutivos após a notificação. E pronto, a partir daí está feito tudo e à partida é feita a transferência dos montantes para a vossa conta. Do termo de aceitação referente à decisão de aprovação, consta o plano de reembolso do empréstimo ao IFP de acordo com a modalidade indicada. O termo de aceitação referente à decisão de aprovação deve ser enviado aos serviços do IFP no prazo de 30 dias, era o que dizia ali naquele montante. Muito bem, indeferimento. São indeferidas as candidaturas que não reúnam condições para serem financiadas nos termos da legislação. São ainda de referenciar as seguintes razões de indeferimento: não envio dentro do prazo estabelecido dos elementos adicionais, não observância do regime comunitário de auxílios de minimis, tenha sido atingido o limite da dotação orçamental. Ora bem, agora vamos à parte que interessa, que é como é que isto é pago. Pagamento dos apoios, ok? O pagamento do apoio financeiro ao investimento é efetuado em duas prestações da seguinte forma. A. Adiantamento correspondente a 65% do montante total do apoio aprovado para o apoio ao investimento elegível num prazo de 10 dias úteis após a devolução do termo de aceitação. Ou seja, 10 dias úteis após devolverem o termo, recebem 65% sob forma de adiantamento, ok? Restantes 35% após a verificação física, documental e contabilística da totalidade das despesas de investimento no prazo de 20 dias úteis a contar da data da apresentação dos elementos necessários para esse efeito. O pagamento do apoio financeiro à criação do próprio emprego é efetuado nos mesmos termos mediante a comprovação do início de atividade. A entidade promotora fica obrigada a organizar, guardar e manter atualizado todos os documentos que digam respeito à execução física e financeira do projeto, em processo técnico e contabilístico, em suporte físico ou digital, nos seguintes termos. O processo técnico deverá conter a identificação de todos os promotores, cópia dos documentos referidos no ponto 9.2, cópia da candidatura e respectivos anexos, download disponível na plataforma de submissão, notificação do IFP e respectiva decisão de aprovação, eventuais aditamentos ao mesmo e demais documentação e correspondência com o IFP inerentes ao financiamento aprovado. O processo contabilístico deve garantir o acesso célere aos originais dos documentos de suporte dos lançamentos e conter contabilização dos custos segundo as normas contabilísticas aplicáveis, respeitando os respectivos princípios e conceitos contabilísticos, critérios de valorimetria e métodos de custeio, registro nos documentos originais do número de lançamento da contabilidade e, quando tal não for possível, apresentar sempre que solicitado verbete produzido por software de contabilidade adequado, do qual constem as referências às contas movimentadas na contabilidade geral,
justificação da aquisição de bens e serviços através da fatura ou documentos equivalentes fiscalmente aceitos, sendo o seu pagamento aferido pelo respectivo recibo, identificação clara do respectivo bem ou serviço nas faturas, nos recibos ou nos documentos equivalentes fiscalmente aceitos, comprovativos das transferências bancárias relativas ao pagamento das despesas associadas ao financiamento. Isto é muito importante, ou seja, vocês vão se aperceber que uma boa parte do tempo, e eu percebo que nós também temos esta dificuldade, uma boa parte do tempo é gasto na garantia de que temos a documentação toda organizada e cumprimos todos os procedimentos. Não vá, por alguma razão, a quando da avaliação por parte do IFP faltar alguma coisa, isso pôr em causa uma parte do valor que foi que de alguma forma foi apoiado. E se nós estamos a contar com esse valor para apoiar e estamos a fazer contas com esses montantes, depois, por não cumprirmos os procedimentos administrativos, podemos ser obrigados a devolver parcialmente esse montante. E isso pode pôr em causa todo o projeto. Portanto, aconselho vivamente a fazerem, a terem algumas boas práticas. Portanto, obviamente o vosso contabilista vai-vos explicar como é que se deve fazer todo este mapeamento desta documentação. Aconselho vivamente a terem um dossiê muito bem organizadinho com isto tudo, terem todas as faturas, todas as documentações com os respectivos pagamentos, quer impressos, e imprimam sempre em 2 vias, porque uma depois vai para o contabilista e vocês devem sempre guardar uma para vocês. Devem ter a boa prática de também ter todo o documento em formato digital, organizadinho em pastas, com os nomes corretos para ser fácil, porque depois isto, com o passar do tempo, assim, vocês vão andar à procura de documentos que foram de há 6 meses atrás, 9 meses atrás, 12 meses atrás, e se aquilo não estiver muito bem organizado, vocês pedem horas e horas a tentar encontrar a documentação. Portanto, devem ter todas as faturas e recibos e todas as transferências, o comprovativo de transferência bancária referente a esses pagamentos. Aconselho vivamente a terem uma conta bancária única e exclusivamente para estes projetos que estão a fazer, ou seja, se a empresa depois de alguma maneira tiver outro tipo de movimentações, convém terem contas bancárias separadas, que é para não terem, para conseguirem com um único extrato organizar tudo e conseguirem ter as coisas muito bem identificáveis, para facilitar a vossa vida, facilitar a vida do vosso contabilista e garantir que até depois para o IFP, quando faz a avaliação do projeto, ser muito fácil e muito claro fazer todas as identificações, ok? Devem sempre guardar os extratos mensais, os extratos mensais bancários detalhados, ok? E ter isso sempre muito bem organizadinho para que vocês percebam exatamente qual é o ponto de situação do vosso projeto, quanto é que já receberam, quanto é que têm a receber, e ter aquilo tudo dividido em rubricazinhas. Dá trabalho, consome muito tempo, mas é fundamental ter isto bem feito, porque senão podem incorrer em incumprimento e terem que fazer a devolução de dinheiro ou não receberem as últimas tranches daquilo que supostamente iam receber, e isso pode pôr em causa todo o projeto, ok? Incumprimentos. Ponto 13. Caso haja lugar à execução parcial do projeto e mediante o pedido do IFP, o promotor singular ou a entidade promotora criada, podem solicitar a restituição parcial do apoio concedido, desde que a parte não executada não coloque em causa a respectiva viabilidade económica ou financeira. Ok? No caso de atividade relativa ao posto de trabalho apoiado no âmbito da criação do próprio emprego, que no decurso do período de 2 anos de vigência das obrigações passa a ser desenvolvida a tempo parcial, há lugar à restituição proporcional do apoio, tendo em conta a data da sua ocorrência. O incumprimento por parte do promotor singular ou da entidade promotora criada das obrigações relativas ao apoio implica a imediata cessação do mesmo e a restituição total ou parcial dos montantes já recebidos, ok? Aplicando-se, nos casos relevantes, o regime jurídico de restituição das prestações de segurança social indevidamente pagas, sem prejuízo, se for o caso disso, da participação criminal que venha a ser efetuada por eventuais indícios da prática de crime. Ou seja, isto não é uma brincadeira, é um assunto muito sério, tem que ser levado muito a sério e a documentação tem que estar toda muito bem organizadinha, porque senão metem-se aqui num problema grave e que se pode arrastar durante meses ou anos, ok? Pronto. Quais são os motivos de incumprimento? Não realização do investimento ou a criação da parte de posto de trabalho dos destinatários promotores apoiados no prazo de 12 meses. Não criação do posto de trabalho a tempo inteiro por destinatário promotor. Não manutenção dos postos de trabalho objeto de apoio por destinatários promotores durante um período não inferior a 2 anos. Não manutenção dos postos de trabalho a tempo inteiro em regime de exclusividade durante um período não inferior a 2 anos do promotor destinatário beneficiário do montante global ou parcial das prestações de desemprego. Não manutenção da atividade pelo período das obrigações assumidas no termo da aceitação.
utilização dos montantes recebidos para a realização de despesas consideradas não elegíveis no âmbito da medida, alteração do capital social da empresa, implicando a redução da percentagem mínima de 51% do capital social detida pelos destinatários promotores, compra do capital social detido por promotores não destinatários para uma empresa existente, verificação de existência de situação respeitante a salários em atraso, ok? Também pode haver lugar à suspensão de pagamentos e normalização de regularidades. Portanto, se houver aqui falhas ao nível processual, pode haver a suspensão dos pagamentos, ok? Inclusive, podendo chegar depois à revogação da decisão de aprovação. Muito bem. E depois está aqui depois a explicar também as questões das restituições e aqui mais em detalhe o regime comunitário de auxílios de minimis, ok? Atribuição de montantes. Pronto, depois tem aqui a garantia, acompanhamento e controle do processo, ok? As iniciativas são financiadas são sujeitas a ações de acompanhamento, de verificação, de auditoria ou de fiscalização por parte do IFP ou de outras entidades com competências para o efeito, entre a data da aprovação das candidaturas e a extinção das obrigações assumidas, tendo em vista a sua viabilização e consolidação e, igualmente, a verificação do cumprimento das normas aplicáveis e obrigações assumidas, nomeadamente obrigações de manutenção dos postos de trabalho criados por via dos apoios. Compõe as atividades de acompanhamento das seguintes tarefas: visitas de acompanhamento às instalações de entidade, programadas por amostragem ou quando existem indícios de incumprimento ou fraude, para verificação, entre outros, das condições efetivas da realização do investimento e da criação de postos de trabalho, dos documentos que integram o processo técnico e contabilístico. Outros procedimentos diversos que contribuam para acompanhar o correto desenvolvimento das iniciativas, solicitação de elementos justificativos, contactos por via telefónica ou digital. Atenção, para além dos projetos serem acompanhados e auditados, também as entidades de acompanhamento, ou seja, as incubadoras, vão ser avaliadas, acompanhadas e auditadas também. Portanto, as entidades para onde vocês forem ser incubados também vão ser alvo de auditoria. Portanto, também elas vão ter a obrigação de ter toda a vossa documentação organizada e garantir que estão a prestar o apoio exatamente tal e qual como é suposto fazer em termos de processo, ok? Pronto. O resto da documentação que aqui está é os termos de aceitação, da decisão de aprovação. Temos também aqui depois, que é isto que será enviado depois do vosso projeto ser aprovado. Temos o plano de amortização dos empréstimos sem juros, em que vocês referem como é que o pretendem fazer, ok? Tem a lista de setores de atividades económica de alvo de majoração, portanto tem todas as listas aqui, todas as atividades que possam ser apoiadas e qual é o género menos representado, ok? Portanto, na maior parte dos casos que vemos aqui, o género feminino será o menos representado, mas depois há outras que é o masculino que eventualmente será o menos, portanto, representado, ok? Podem consultar esta tabela depois também neste documento, são imensas as áreas as áreas que estão aqui que possam ser apoiadas, ok? Pronto, tem aqui a lista dos territórios do interior também para poderem consultar, os vários, sendo que alguns são, o concelho todo está incluído dentro de território do interior e há outros que não, que é freguesias de concelhos parcialmente abrangidos, ok? Portanto, podem consultar aqui se o sítio onde pretendem implementar está ou não incluído. E o anexo 4 é o procedimento de acesso à declaração de situação, também podem fazer aqui. Pronto, e depois explica também aqui o passo a passo para a autenticação no IFP Online com as credenciais da Segurança Social direta e escolha do perfil de candidato, ok? Para vocês depois poderem perceber como é que fazem também esses passos para pedir a declaração e inserir aqui as declarações. E pronto, foi extenso, é longo, mas é uma medida importante, é um apoio que é importante e que vai permitir a quem está inscrito no IFP e queira lançar o seu negócio aproveitar estes apoios que são consideráveis. Atenção, o montante máximo elegível é 80 mil, 200 mil, desculpem, de financiamento o projeto é 200 mil, mas não quer dizer que vocês precisam de ter montantes tão grandes. Podem querer avançar com projetos de menor valor, podem querer avançar com projetos de 30 mil euros, 40 mil euros, em que obviamente depois é o percentual disso que é apoiado, porque podem não ter também os 30 mil euros de capital próprio para colocar na iniciativa do projeto. Portanto, tudo depende do que é que querem fazer. Aconselho a entrarem em contacto eventualmente com as incubadoras, quem sinta essa necessidade, para perceber como é que então podem apresentar o projeto de forma a que possam ser apoiados. E pronto, da minha parte é tudo. Espero que tenha sido útil para vocês. Até uma próxima oportunidade.